Boa tarde para você, Andréia Santana. Boa tarde a todos os nossos ouvintes, telespectadores, internautas, nessa audiência extraordinária que cresce a cada dia. Realmente a situação é dramática. A Aparecida está abandonada, eu tenho dito isso há muito tempo. Existe muito marketing, existe muita propaganda e pouca ação, especialmente para aqueles moradores mais carentes, né? Que moram na periferia. A situação tá difícil, tá complicada. Faça o Jornal Brasil Central conosco por meio do nosso WhatsApp. 32017720, manda sua bronca, mande também a sua reclamação. 32017720. Comigo, simplesmente os maiores analistas de Goiás. Jean Paul Lopes. Tudo bem, Jean? Boa tarde. Boa tarde, Rafael Vasconcelos. Boa tarde, Daniel Santana. Boa tarde, Andréia Santana. Boa tarde, ouvinte, telespectador da Rádio Brasil Central, da TV Brasil Central. Hoje um grande dia, estreia do Raio X, às 18 horas. Espero você, querido ouvinte, na estreia do novo programa de jornalístico aqui da Rádio Brasil Central. Rafael, é um descaso. A palavra que a Andréia usou para se referir à Aparecida é perfeita. Hoje existe um descaso com a população daquela cidade. Não tem um dia que nós não mostramos aqui ruas escuras, cheias de buracos, a população reclamando, a população sofrendo, a população passando dificuldades no seu dia a dia, crianças brincando na poeira, brincando em lugares, inclusive, onde correm riscos de se machucarem ou até de algo mais grave. O prefeito Gustavo Mendanha parece que não liga para nada, né? A cidade continua jogada ao descaso e ele continua fazendo politicagem pensando nas eleições do ano que vem. Daniel Santana. Tudo bem, Daniel? Boa tarde. Boa tarde, Rafael, Jean, Andréia, amigos de casa. Rafael, essa situação ela é grave e, infelizmente, ela se torna mais grave no período atual. É o período onde a gente sai da época de chuvas, né? A gente sai do inverno e começa o período de seca. Por exemplo, nesse momento, no estado de Goiás, nós temos uma média de umidade do ar de 20%, quando o ideal é de 60%. A gente já está muito, muito abaixo, criando já um estado de alerta no estado com relação a doenças respiratórias, principalmente em crianças. E o que agrava essas doenças? É principalmente essa poeira que você está vendo esse carro aí deixar para trás. Então, nós não estamos tratando só de uma questão de conforto, só de uma questão de limpeza das casas, a gente está tratando de saúde pública e principalmente saúde pública de crianças. Espero que a Prefeitura de Aparecida dê uma resposta urgente sobre isso, independente de questões políticas. Eu já disse aqui, eleição só o ano que vem. A população que aprovou... E eleição para governo do estado. Para governo do estado. Para as prefeituras, só daqui a 3 anos e meio. Exatamente. Então, eu espero que a Prefeitura de Aparecida dê uma resposta, porque a mesma população que foi recorde de aprovação do atual prefeito Gustavo Mendanha e que merece o respeito dessa administração, pode, num futuro, pode não aprová-lo caso essas imagens continuem. Muito bem, 32017720, você faz o Jornal Brasil Central conosco. Boa tarde, Rafael, boa tarde, Jean, boa tarde, Daniel. Eu sou o Rezende, moro no Residencial Guarema. Parabéns pela programação. O programa é nota 1000, é muito bom. Minha bronca é com a Prefeitura de Goiânia. As multas de trânsito, elas deveriam aderir ao sistema SNE, que possibilita ao infrator pagar as multas com descontos de 40%, que é lei federal desde 2002. Jean, sou seu admirador pela sua positividade. Ainda falando, Jean Lopes, sobre essa bronca do povo, infelizmente, a gente tem pedido aqui vídeo-resposta por parte das autoridades, seja do prefeito de Aparecida, Gustavo Mendanha, ou dos titulares das pastas, né? É só gravar um vídeo na horizontal e mandar pra gente. A Laura, que é minha filhinha de 4 anos, ela consegue fazer isso. E, infelizmente, existe um desprezo. E veja bem, população de Aparecida de Goiânia, se eles desprezam uma agência, uma televisão poderosa, duas rádios poderosas, como são as rádios Brasil Central, AM, RBC, FM,
quanto mais ao cidadão comum. Quanto mais o cidadão comum. Então, essa situação de Aparecida, eu sou apaixonado por aquela cidade, me preocupa muito, me preocupa demais. Não basta ganhar a eleição, não basta lotear a prefeitura, porque não tem nenhum Daniel Santana e Jean Lopes, vereador de oposição naquela cidade. Muitos moradores de bairro são cooptados para calarem a boca em troca de um cargo. Essa é uma realidade também. E simplesmente a população vive uma vida de desolação total, de abandono total. Jean. Sabe, primeiro, obrigado ao telespectador que mandou a mensagem, me foge o nome dele Rezende. agora. Ô, Rezende, muito obrigado por suas palavras, um grande abraço, muito carinhoso a você. Rafael, o que me ocorreu agora é que o prefeito Gustavo Mendanha deve estar se espelhando no governador de São Paulo, o João Agripino Dória. Aliás, dizem aí as más línguas nos bastidores que Gustavo Mendanha almeja ir para o PSDB. Não sei. É uma notícia que circula por aí. Vamos ver se ela se confirma. Mas por que eu fiz essa correlação entre Gustavo Mendanha e João Agripino Dória? Porque o governador atual do estado de São Paulo, o estado mais importante da federação, usou a cidade como barriga de aluguel. Se elegeu prefeito, prometeu que iria cumprir o mandato durante a sua campanha, inclusive nos debates, e depois, quando foi eleito prefeito, em 2 anos abandonou a cidade e foi se candidatar a governador. Será que é essa a ambição do atual prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha? Eu temo que sim. E se for verdade, será muito decepcionante para a população que votou nele, se não me engano, com mais de 90% dos votos, confiando bastante nele, ele que foi guindado a essa posição de político forte naquela cidade, pelo então prefeito Maguito Vilela, nosso saudoso Maguito, que infelizmente faleceu. Penso que aquele prefeito, Gustavo Mendanha, tem que ter responsabilidade com o povo que o elegeu a prefeito da segunda cidade mais importante do estado de Goiás, que está jogada ao léu, está simplesmente esquecida pelo prefeito. Para a gente mudar de assunto, né? Eu vou até pedir as imagens de apoio mais uma vez aí para nossa produção. O poeirão, eu quero o arremate do Daniel Santana sobre esse tema. Bom, vou te falar uma coisa. Estava acompanhando, inclusive, sobre essa questão, para a gente voltar ao asfalto aí. Final de semana foi aniversário de Anápolis e num evento especial que houve na cidade, o prefeito Gustavo Mendanha foi convidado pela prefeitura de Anápolis para poder participar de uma maratona, para poder correr ali nas ruas de Anápolis, mostrar, dar um exemplo de um esporte saudável e também fazer uma visita à cidade e tal. E as ruas que ele correu, nas imagens que eu vi, são todas ruas asfaltadas. Ele não correu no meio da terra, não. Não correu com poeira na cara como as crianças e as pessoas desse bairro têm que correr. Muito bem, 32017720, o Gilson diz o seguinte: quais foram as cidades que o Caiado asfaltou? Ele faz uma crítica aqui, né, ao governo do estado. A responsabilidade de asfaltar as cidades são dos prefeitos, são dos municípios. São dos prefeitos. É responsabilidade do governo do estado cuidar da pavimentação das estradas goianas, que melhoraram demais essas estradas, Jean. Repetindo o que você disse, é responsabilidade do governador Ronaldo Caiado, ou de qualquer governador que seja, cuidar das estradas, das rodovias estaduais, as que começam, o nome começa por GO. E isso o governador Ronaldo Caiado tem feito. Não tem como fugir da realidade. Melhorou, está melhorando, já melhorou bastante, está melhorando todas as rodovias do estado de Goiás. Eu mesmo já passei por algumas. Tenho notícias de outras através de companheiros, de amigos, que falam: nossa, como a rodovia tal está melhor, com asfalto grosso, asfalto resistente, com sinalização perfeita. Portanto, você, caro ouvinte ou telespectador,
Se você pertence a alguma cidade que está com problema de asfalto nas ruas e avenidas, inclusive Goiânia, cobre do prefeito da cidade, a obrigação é dele. Qual o nome do telespectador? Gilson. Gilson, muito bem explicado pelo Jean e pelo Rafael a questão de qual é a responsabilidade de cada um dos poderes, mas nós tivemos alguns dias atrás aqui no programa do Paulo Berings, programa Boa Noite Goiás, com o jornalista Paulo Berings, começa todos os dias não, de terça a quinta às 8 da noite, o presidente da Goinfra, que é responsável pelo asfalto no estado, a agência que faz obras no asfalto do estado, das rodovias do estado, né? E eu me lembro dele dizer que, inclusive, numa campanha que o governo estadual tem realizado junto à Goinfra, até o final de 2021, serão reformadas, recapeadas e duplicadas mais de 1.000 quilômetros de estradas no estado de Goiás, com a implantação de 180 pontes, entre essas a duplicação da GO 330, que é tão importante, principalmente para o setor agropecuário do estado de Goiás. Então, se você pediu alguns números, mesmo não sendo responsabilidade do governo, a questão de você asfaltar cidades, né? A gente vê que as estradas têm melhorado bastante. Isso, quem frequenta o Jean, por exemplo, que tem casa em Pirenópolis, tem negócios em Pirenópolis, ele vai sempre a Pirenópolis, ele sabe como melhorou as estradas. Você foi muito humilde falar que ele tem apenas uma casa. Não vamos entrar em detalhes. Não tenho sequer uma casa lá, tem um pequeno terreno. Eu vou salvar o Daniel Santana, apesar dele não ser merecedor, o Paulo Bergs, grande jornalista Paulo Bergs, para mim o maior jornalista da história do estado de Goiás, não brigar com ele, porque ele também tem um programa aos domingos, Daniel. Não Isso. só de terça às quintas. Domingo, se não me engano, é 10h30 que vai ao ar, 11h30. No horário, realmente, agora eu estou... acabo me esquecendo, mas é um programa especial onde ele faz de um cenário diferente. Eu mesmo já participei deste programa por 2 vezes. E é um programa maravilhoso. Todas as noites de domingo, o Daniel vai... Para ele não apanhar do Paulo... 11 da noite aqui ele na vai TV falar Brasil o horário Central. pra gente. 11 horas? 11 da noite. Então isso. está confirmado às 11 horas na TV Brasil Central. Achei que você ia falar do programa da Jovem Guarda também. Então, Jovem Festa Guarda, de Arromba. Festa de Arromba é na Rádio Brasil Central FM, todos os sábados a partir das 19 horas. Aliás, uma grande novidade, Rafael. Eu agora, na minha nova função, já pedi que o programa Jovem Guarda, o Festa de Arromba, apresentado por Paulo Berings e Débora Ursida, também vai ser transmitido pela Rádio Brasil Central AM. Afinal de contas, as diversas cidades do interior de Goiás também merecem ouvir um dos melhores programas de rádio do Brasil, que é o Festa de Arromba. Todos os domingos irá ao ar na Rádio Brasil Central AM. O Jean tá puxando o saco do Paulo. A partir das 18 horas. Não só puxando o saco, como... Pro Paulo pagar o almoço pra ele toda sexta-feira, que a gente almoça mas junto. Não é só isso. Ele veio aqui me recordar do programa de domingo, que ele não sabia o horário do programa. É porque, aliás, o programa que também é repetido às segundas-feiras, às 18 da noite. Às 20 horas e 30 minutos na TV Brasil Central. Muito bem. Hugo Vilhena diz o seguinte, olha, tem muito cidadão que não sabe o que é competência do município ou do estado. Ele faz essa observação, é importante que o cidadão saiba, né? O que os prefeitos devem fazer, o que o governo federal deve fazer e o que o estado deve realizar. Isso é muito importante. É importante, inclusive, saber qual a responsabilidade de cada um dos poderes, de quem cobrar e, principalmente, quais são as pessoas que você votou, que a gente sabe que tem uma cultura eleitoral aqui no Brasil de, durante as eleições, muitas vezes as pessoas procuram um candidato de maneira sem muitas informações e depois nem lembram direito em quem elas votaram. Se você não lembra em quem você votou, como é que você pode cobrar? E cobrar de quem é de direito, né? A quem deve responder por aquela demanda que você tem. Cabe ao eleitor, é fundamental que o eleitor acompanhe a política. É notório, é chover no molhado que aqueles que não acompanham a política ou não gostam são governados por aqueles que gostam. Então, mesmo que você não tenha muita afinidade política, principalmente na sua região, no seu bairro, como tem feito essas pessoas aí que nos mandam as necessidades ali do seu meio,
É importante que você acompanhe e cobre sim, porque só através da cobrança que a gente vai conseguir fazer uma política melhor no Brasil, no estado, na nossa cidade. 32017720, mais participações, boa tarde. Cobra o asfalto do residencial Sangrilá 1 e 2 em Goiânia. Alô, prefeito Rogério Cruz. Nos ajude, por favor, Gilvan, né? A gente vai, com certeza, essa mensagem vai chegar ao conhecimento do prefeito Rogério Cruz. E tá aberto o espaço aqui, ele manda inclusive vídeos. Eu vou pedir para a produção fazer a bronca do povo no seu setor, né? Atenção, Bruna, atenção, produção. Vamos entrar em contato com esse telespectador para a gente fazer o quadro Bronca do Povo. Mais participações? O Donizete Lamonier de Goiânia. Abraço para os três pelo alto nível do programa. Tá sendo um oásis no nosso cenário. Muito obrigado pela participação, essa audiência que cresce a cada dia. Boa tarde a toda a equipe. Por aqui eu estou ouvindo vocês, 90,1 RBC FM. É a Shirley do Jardim Vila Boa. Manda um abraço para Shirley. Daniel Santana. Um abraço para Shirley. Shirley, eu também exatamente. gostaria de mandar um abraço para ela, principalmente porque ela está ouvindo pela Rádio Central FM 90,1. Shirley, hoje às 18 horas estreia o Raio X, outro programa de Jornal da Casa, no qual estarei participando, serei um dos âncoras do programa. Convido você a ouvi-lo. A Sarita estará aqui daqui a pouco para a gente falar sobre isso? Eu fiz o chamamento e ela está muito ocupada com a produção deste programa. Não sei se vai dar tempo dela vir, mas se ela não vir, Rafael, eu vou falar mais sobre o Raio X daqui a pouco. Maravilha, vamos fazer o seguinte, vou passar a bola agora para Andréia Santana, que traz mais um assunto. Andréia.